Apenas um corinho em direção ao pastor, né? Vamos cantar aquele que é digno de glória, digno de honra. Levantemos nossas mãos. Dá teu nome, Senhor.
Nós vamos dar continuidade. Levanta aqui, irmão Reginaldo, dar continuidade do nosso estudo. Nós paramos aonde mesmo? Não, aqui. Na paciência. O próximo bloco é piedade. Antes, porém, o irmão Ricardo já notificou ontem, né? Então, ele fez longos anos aqui conosco como tesoureiro da igreja. Agora, então, ele tem o direito também, né, de ter um período de descanso. E se um dia ele reiniciar, que ele sabe. E temos o irmão Rui. Tá aí, né? O irmão Rui está então nos ajudando. Está dando precisando de uma ajuda, viu? Precisando de uma ajuda porque ele não está decidido oficialmente. Eu peço que a igreja ore então para Deus levantar um tesoureiro, viu? Amém. Nós não tivemos a expressão justamente por esses detalhes. Ore para que Deus nos abençoe. E se Deus abençoar o Rui nessa área, amém também, né? Amém. Então, os dízimos e ofertas, procure o irmão Rui daqui para frente, viu? Abram suas Bíblias, então, em 2 Pedro, a nossa leitura de domingo passado, para dar continuação nesse estudo. Os irmãos ali de Jaguaruna, né? Deus abençoe. Vamos ler 1 Pedro, a partir do versículo 3, então. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou conhecimento, né? E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, ou seja, o amor divino. Porque sem vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, acrescenta as bênçãos preciosas à leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aceitamos. Como nós falamos, uma pequena recapitulação. A base da grande edificação na vida da igreja começa com fé. Temos aprendido que fé é a revelação da palavra. Seguindo a fé, nós recebemos a virtude. É aquilo que passamos para os outros no poder do Espírito Santo. Depois temos temperança, é cuidado com a língua, cuidado com o que falamos. Depois recebemos paciência no Senhor. E temos que ter a paciência até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 224 da mensagem, a estatura de varão perfeito. Vamos dar então continuidade no sexto degrau, que é a piedade. Quando alcança a paciência, então acrescenta-se a piedade. O irmão Brana diz: o que quer dizer piedade? Então ele buscou em vários dicionários para ver qual é a definição correta da palavra piedade. Ele diz que piedade quer dizer temor de Deus, ou seja, ser como Deus.
assim. Você diz, irmão Branda, eu não posso fazer isso, ser como Deus. E ele diz, não se desanime. Sim, o pode fazer. Deixe-me ler nas Escrituras, para ver se você deve ser como Deus. João capítulo 10, versículo 34. Vós sois deuses. Os profetas eram considerados deuses a quem vinham a palavra, não na terminologia pagã, não, mas no sentido de receber a palavra prometida de Deus. Por que isso? Porque todas as coisas que estão em Deus, diz o profeta, está em você. Qual o tríplice propósito de Deus? Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Tudo que Deus é se derramou em Cristo. O que Cristo é se derramou na igreja. E a igreja cumpre com este propósito de reinar com Cristo no reino milenial, ou seja, depois do milênio também, no novo céu e numa nova terra. Jesus também disse, sede vós perfeito, como vosso Pai Celestial que está nos céus é perfeito. João, Mateus 5, 48. Com essas virtudes que você veio acrescentando pelo Espírito Santo, então você está chegando a um alvo, tem que atingir um alvo, um objetivo, para que todos sejamos perfeitos, temor de Deus, ou seja, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, os que creem no seu nome. O profeta diz, vamos agora olhar outras referências relacionadas com esse assunto. Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir. E ele mesmo deu para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Hebreus 6. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. A palavra perfeição quer dizer completos, porque temos que chegar à estatura de um varão perfeito. Quando uma mãe ganha uma criança, um bebê, um menino ali no hospital, nasceu um varão, ele é um bebê, mas em potencial é um homem perfeito, é um homem perfeito, não tem defeito físico, ele está perfeito. Em potencial, ele vai ter que crescer, passar por estágios, mas ele carrega consigo aquela natureza, aquela dimensão, aquele potencial de ser humano com ele, querendo o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de quem, diz o profeta? Dos santos, os santificados, aqueles que começaram com o fundamento da fé e foram acrescentando. Para quê? Para a obra do ministério de Jesus Cristo. É para esse aperfeiçoamento, para a obra do ministério de Jesus Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, uma construção, uma edificação. Deus
nestes últimos dias, como eu falei, o seu olhar não está voltado para o Vaticano para ver quem é o novo Papa. O olhar de Deus não está voltado para a Casa Branca ou Pentágono nos Estados Unidos. Se é o comunismo, quem é o próximo presidente? Não. Os olhos de Deus se voltam para o corpo dele na terra, a igreja de Jesus Cristo. É ali que os olhos de Cristo se voltam para esta obra, para o ministério de Jesus Cristo, edificando, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:11 até o versículo 13. 226. Agora você tem que acrescentar piedade a esta edificação, a fé, a todas as demais virtudes. Você acrescenta o temor de Deus. Você acrescenta em cima ser como Deus. Você acrescenta aí aperfeiçoamento. Ciência, temperança, paciência. Agora chega ao temor de Deus. Isso é piedade. Bom, vamos chegar agora nesse assunto aqui. Piedade. O profeta então diz: quando lhe ferirem uma face, oferece a outra. Quando lhe falarem grosseiramente, ele não respondeu, não se encolezou, foi piedoso, sempre buscava uma coisa: eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai. Isso é temor de Deus. Agora, se você tem subido esses degraus até nesse ponto, tá, do temor de Deus, então essa estatura de varão perfeito está tomando forma. Alguma coisa deve estar tomando forma. Você junta com o que foi pregado no estudo anterior. Tomando forma de um filho de Deus. 228. Parágrafo 28. Não tente ou não trate de acrescentar essas virtudes sem um novo nascimento, porque de outra maneira nada lhe servirá, pois em algum desses degraus vai derrubar a escultura. E daí, começar tudo de novo. Começa lá de baixo de novo. Outra coisa, você não pode acrescentar nada por si mesmo. Mensagem de perfeição. Página 3. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você pode fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco de tua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema. Ainda assim, se você parar com tudo isso, você está perdido. Nada pode fazer
fazer, unir-se à igreja, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas essas coisas de nada valeriam. Você está perdido, você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador, sob condenação, e não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque para começar você é pecador. Mas agora Deus no princípio requereu perfeição. Quando ele veio à terra, disse: sede vós perfeito, como Deus que está nos céus é perfeito. E além, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Agora vemos uma vez a isto, para que vocês tenham certeza de não perderem isso. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem, em sua imagem com santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou mesmo e disse: sede perfeito, exatamente como Deus no céu é perfeito. E somente por uma via, um canal, um meio, o homem se torna perfeito. E você sabe, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tu é perfeito por representação na pessoa de Jesus. Se Deus remover os 30 segundos a mão de sobre tua vida, é suficiente para te tombar, para te lançá-lo longe da presença dele. Mas o sangue de Jesus, o mérito de Jesus, aperfeiçoa a sua vida. Amém. Ele vê a obra de Jesus na tua vida. Amém. Chegando à perfeição, segundo Coríntios 13:9, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Em primeiro lugar, a Bíblia não registra as experiências que não seja possível, ou seja, que não possa ser alcançada. Se a Bíblia fala, se Cristo ordenou, então Ele dá condições para isso. Você não pode fazer isso. É uma obra, é um mérito exclusivamente dele. E é Ele que quer fazer isso, te aperfeiçoar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não disse Paulo que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo? Agora, como atingir o cume desta perfeição requerida em sua palavra? Por favor, todos olhando para cá. Presta atenção aqui. Aqui. Como atingir isso? Olha, eu quero vocês perfeitos. Todos perfeitos. Eu quero perfeito. Se não for perfeito, aqui não é. Senhor, e agora? Como cumprir com este requisito? A lei era enferma. A lei não podia. Era a sombra dos bens vindouros. Vamos prosseguir mais um pouco. Sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos, Gênesis 17:1. Apareceu o Senhor a Abraão dizendo:
Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aos 99 anos, Deus pediu para Abraão ser perfeito. Ele teve 5 deslizes violentos e vergonhosos. E agora, com 99 anos, eu quero tu perfeito. Foi nessa ocasião que o nome dele foi mudado de Abraão para Abraão. Então isso quer dizer que Deus tem que mudar primeiro nós. Tu quer que eu seja perfeito? Então me transforma. Eu não vou dar conta, Pai. Já foi provado que eu não consigo. Foi depois que mudou Abraão, o nome de Abraão. Algo foi acrescido à fé de Abraão. A Bíblia diz que Abraão andava com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Ali então Abraão teve o nome mudado para Abraão. Tu queres isso da igreja? Dá isto para ela. Tu quer que ela faça isso? Capacita ela. Tu quer que ela pregue o evangelho a toda criatura, como falamos outro dia aqui? Ligue por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? É uma parte, não pare com a leitura da Bíblia aí. Se parar ali, está tudo errado. Tu prossegue a leitura. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora dá para pregar. Se tu for conosco, 99 anos, eu quero que tu anda perfeito na minha presença, Abraão. Então me muda, Senhor. E Deus mudou, né? Deus rejuvenesceu Abraão. Ele não podia mudar por si mesmo, como tu não pode mudar por si mesmo. E dentro de você, você sabe disso. Estamos nas mesmas alturas em relação a termo de natureza humana. Então Deus tem que entrar em cena e mudar. Então, próximo aos 100 anos de idade, veio a promessa de Abraão com Sara ter o seu filho Isaque. E o que você tem é aquilo que Deus te dá. Amém. 1:17 de o culto é de ceia, vamos ser rapidinho hoje. 1:17 de Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Glória a Deus. E desce até a sua vida, até a sua igreja. E você é este vaso que está em fase de aperfeiçoamento. Perguntaram uma vez para o pregador Charles Price. O irmão Branda diz: quando o Dr. Charles Price, Smith e Gillsworth saíram de cena, eu entrei no campo com a cura divina. Eles morreram ali, pararam com campanhas de cura. Esses dois guerreiros da fé. Mombrana entrou no campo da cura divina. Um desses se chamava Charles Price. Ele estava pregando sobre perfeição cristã. E um certo crítico cético disse: você não pode pregar sobre perfeição. Por quê?
Porque você não vive o que prega. Como pregar perfeição cristã? Quem pode ser perfeito? Você é um homem perfeito? Perguntou para Charles Price. E o servo de Deus disse: você sabe a minha resposta. Por quê? Então disse: você prega algo que você não alcançou. Você nunca deve pregar algo que você nunca experimentou. O crítico falando para ele. E por que não? Disse Charles Price. Eu prego sobre o céu e nunca estive lá. Eu prego sobre o inferno e eu espero nunca ver. Eu prego sobre a ressurreição e eu não morri para ressuscitar, exceto que eu morra para o pecado. Eu prego sobre a glória e a beleza do meu Salvador e ainda estou esperando o dia em que o verei face a face. Eu prego sobre o milênio, embora o mundo se encontre numa condição terrível, com pecado, derramamento de sangue, onde não há paz no mundo, até que Jesus seja coroado Rei dos Reis. Eu prego isso, eu não cheguei lá, mas eu estou pregando isso. Você não está no céu, mas crê no céu. Você tem um corpo de carne, mas fala que tem um corpo de glória também. Você é imperfeito, cometeu erro ontem, antes de ontem, mês passado, semana passada, mas você olha lá na frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, você prossegue adiante. Eu primo da soberana vocação de Deus. E Paulo disse: quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas eu estou correto. Amém. Eu não parei. Mesmo que tu chega o último da fila, não pare. Aqueles corredores de maratona, né? Tudo torto, né? Chegando assim, ó. E eles acompanhando, sabe muito, né? Corre quilômetros e quilômetros. E não desiste, não larga, e não desiste, vai. Só cruza a fitinha. Bum. Aí a plateia aplausa em pé. Mas chegou! Chegou! Não é como tu saiu, é como tu chegou, meu irmão. A obra não terminou. Diz o profeta: não desanime, amado. O profeta diz: Deus é a perfeição das perfeições. Já vou encerrar, só uma partezinha. A perfeição de Deus é diferente, é exclusiva, é única, é absoluta. Perfeição das perfeições. Cristo é homem perfeito. Hebreus 7, 28, parte B. Mas a palavra do juramento que vem depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Jesus. Amém? Amém. Vamos desanimar porque não atingimos o cume? Tá? Diante de nossas fracas experiências, tá? Fracas experiências na caminhada, Deus estava no comando com Abraão. Deus ainda está no comando. Tá bom? E o que Abraão fez então? Tudo que Deus falava, ele queria. Tudo que Deus revelava, ele recebia. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquilo lhe foi imputado com justiça. A perfeição é produto de alimento sólido. Deus está levando a sua igreja, tirando-a do berçário, tirando do jardinzinho das mamadeiras e dando alimento sólido de Canaã, para que tu possa resistir o que der e vier.
firmado nessa rocha. Amém. Amém, amém, Jesus. Outra coisa, não fique preso a experiências passadas, experiências boas, viu? Coisas que foram maravilhosas. Não adianta você ficar se lembrando quando aquele carrinho de madeira, você brincava no chão, bolinha de gude, né? Brincando de carrinho. Hoje aquele carrinho não se adapta à tua grande mão. Não se adapta, não se adequa. Não vai dar. É para meus pequenos. Quando era menino, brincava como menino, agia como menino. Mas depois que ficou grande, ficou adulto, vai agir nas coisas de adulto. Não está mais no leite. É uma fase do alimento do cristão. Mas agora é alimento sólido. É o alimento espiritual em seu devido tempo. Amém, Jesus. Pelo amor de Deus, deixa a palavra entrar no coração. Amém. É ensinamento. Deixa a palavra entrar. Amém, Jesus. Amém. Você vai precisar. Depois que fiquei adulto, deixei as coisas de menino, disse Paulo. O problema é que se ficou adulto e não deixou as coisas de menino. Não é maravilhoso ouvir o grito de vitória no acampamento dos santos? Amém. O brado de aleluia? Louvores que engrandece a Deus? Testemunho de milagres, testemunho de maravilhas. Isto é muito maravilhoso, a igreja precisa ter, vai ter. Mas também é preciso fornalha. É preciso adversidade. É isso que te amadurece. É isso que te sustenta. É isso que te vira. Aí o teu glória a Deus é mais consistente. Aleluia, Jesus. Pessoa que passa adversidade, luta, prova, dificuldade, o seu glória a Deus é diferente. O seu louvor é diferente. Ele sabe que é passar por fornalha e prova. Então ele abre a boca dizendo que só o Senhor é Deus. Aquele Deus que te sustentou lá na dificuldade agora, recebe o teu louvor. O velho homem está incomodando tanto, irmãos, aqui. Oh, Jesus. O velho homem está te incomodando tanto. Não te desanime, tu chega nisso, irmão. O velho homem está te atrapalhando. Leva o teu irmão do lado. Quem é o teu maior inimigo? Quem que Lembrando disse? Quem que Lutero disse? Lutero disse: o meu maior inimigo não é o Papa. Lutero disse: meu maior inimigo é eu mesmo. Viu o Lembrando repetindo o que o Lutero disse: o meu maior inimigo não é o Lembrando, é eu mesmo. Ninguém te atrapalha, ninguém te impede. É a nossa velha natureza, é este velho homem. Mas não desanime, ande no caminho provido por Deus. Deus é um Deus de novo começo. Oh, glória a Deus. Deixa o velho homem morrer de fome aí. Amém. Fornalha, dificuldade e pressão. O próprio Jesus teve experiência gloriosa lá no monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João, que maravilha! Bom estarmos aqui. Olha que glória! Mas lá na frente tinha um outro monte, o Calvário. Elias dando um brado de vitória, o povo gritou: "Só o Senhor é Deus". Depois da vitória do Monte Carmelo, no dia seguinte, numa caverna. Viu? Vamos ser perfeitos
em Cristo. Só nele. Ele justifica, santifica, batiza com o Espírito Santo, revela a palavra, é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. O bebê de ontem já é um jovem hoje. Amadureceu. Cresceu. No quê? Na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Teu interior clama: Deus, apesar dos meus erros e minhas falhas, eu prossigo dizendo e vou morrer dizendo: faze-me semelhante a ti, Senhor. Amém. Espírito Santo, reproduz a vida de Cristo em mim, forma a imagem do Filho de Deus em minha vida. Amém. Faça isso, Senhor. Amém. Durante o ministério terreno de Jesus em carne, Pedro ouviu Jesus dizer: segue-me, Pedro. Depois de ressuscitado, lá vai Jesus de novo: segue-me tu, Pedro. Eu quero dizer uma boas novas para você. Tem recomeço para você. Em Cristo há um ponto de partida. Não fique rodeando este buraco de onde tu caiu. Em Cristo há um ponto de partida. Ele ressuscitou. Ele diz para nós: segue-me. Aleluia. Você vai crescendo, você deseja mais o Senhor, você anseia pelo Senhor. Eu te digo, Cristo é a tua perfeição. Só Cristo pode fazer por você. Só Cristo pode fazer em nós. Ah? Pode fazer sua própria vida viver em nossa vida. Ah? É o Espírito de Cristo nos profetas que fazia eles falarem acerca das humilhações e das glórias do próprio Cristo. Não era deles mesmo, não. Irmãos, vamos para o amor fraternal um pouquinho. Bem rapidinho, tá? Bem rapidinho o amor fraternal para nós ministrar assim. Depois da piedade, amor fraternal. Em Mateus 18, 21 a 22. Senhor, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Quantas vezes devo eu perdoar o meu inimigo? Meu próximo? Não. Quantas vezes devo eu perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7, mas 70. Isso é amor fraternal. Pastor, o irmão Branda não fez delongas nesse assunto. Tá? Irmãos que te ferem, irmãos que te humilham, irmãos que se alegram quando você chora, e ainda assim você perdoa. Amém. Olha, ele não é desgraça, irmão. Ele é bem feito. Isso não é amor fraternal. Verdade. Depois do amor fraternal é o amor divino, caridade, a pedra de coroa. 251 parágrafo. E agora introduzimos o sangue de Jesus Cristo, e isso produz a fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, a ciência de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo, o amor divino de Jesus Cristo. É tudo dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o cabeça e controla.
e seus pés são o fundamento. Fé, amém? A cabeça o controla. Ali está o homem perfeito de Deus, quando possui essas virtudes. 56. Quando o homem ou mulher possui estas coisas, então desce a pedra de coroa e o selo no reino de Deus, o qual é o Espírito Santo. E ficamos de pé, não dá para nós pregar mais, vamos iniciar a ceia. Fiquem de pé. Se alguém quer se expressar de voltar, faça. O velho homem incomodou muitos hoje aqui, viu? Infelizmente. Ele te atrapalhou bastante. Nós carregamos traços de imperfeição até quando fui para a sepultura, até Jesus viu. Quando Jesus viu, o quadro muda. Mas você pode ser um material, uma obra-prima, a qual o Espírito Santo vai trabalhar. Eu estou falando para aqueles que estão ansiando, desejando, suplicando, aqueles que querem mesmo, aqueles que querem voltar para casa diferente, aqueles que querem chegar em casa e dizer: algo aconteceu comigo. Conversando com alguns irmãos e até algumas jovens, elas dizem: pastor, eu quero este algo diferente, eu quero mais e mais. Nós iríamos pregar o próximo versículo: se em vós houver essas coisas e abundarem, se em vós estiverem essas virtudes e abundarem, nunca sereis estéreis no conhecimento. Você não estará ocioso, não. Não queres isso para você hoje? Você foi projetado para a eternidade. Aleluia. Aqueles que almejam, desejam isso. Deus, nós carregamos traços e traços de imperfeição. E é nessas áreas que o Espírito Santo está trabalhando. Eu peço que tu seja esse ensinamento da natureza do Cordeiro. Os que participaram do culto semana passada e os que estão hoje aqui, Senhor, subindo cada bloco, subindo cada degrau, assim como a escada de Jacó no sonho, tocava no chão empoeirado, tocava numa pedra manchada, mas também tocava nos céus essa mesma escada. E anjos subiam e desciam, e nesta noite há anjos subiam e descendo. Nesta noite há uma operação sobrenatural do Espírito Santo. Nesta noite não é a obra de um homem, nesta noite não é a obra de carne e sangue, mas é uma obra sobrenatural do poder da palavra que Deus enviou para esta era. E a palavra é Cristo. Você é perfeito nele. Você, irmão, é um ancião. Você não quer mais Deus. Uma corça está bravando pelas correntezas cessadas. Assim suspira minha alma por ti, Deus. Você suspira ele assim. Você está suspirando ele assim. Você está almejando ele. Você está sedento por vida. Você está sedento por Cristo. Aleluia. Está sedento por uma fé revelada. Fé de arrebatamento. Não é fé que vence o problema. Não é fé que vence apenas uma doença. Não é uma fé que somente vence o diabo. É uma fé que vence o mundo. Vence o mundo. É a fé de Jesus que o Espírito Santo te dá. Suja pelo teu povo, Senhor. Todos de pé, por favor. Todos de pé, em nome de Jesus. Você é um vaso. Não é porque a obra que não está concluída você vai deixar de lado, não. Você está na grande olaria de Deus. Glória a Jesus, aleluia.
O vaso não vai reclamar porque ele fizeste dessa maneira. Ele faz o vaso como ele quer. Aleluia. Você é um vaso de barro e tem os tesouros celestiais dentro de você. Uma alma não vendo neste momento. É um sobrenatural.
me chama aqui.